Partículas pequenas. Eu fiquei na dúvida o que seria uma partícula pequena. Eu vou abrir a aula para ver se você me mostra onde que está isso daí, para eu tentar ver se eu entendo a sua dúvida, pode ser? Pode, é na parte de influência da concentração, tá? Eu acho que é nessa Ah, parte. tá. Na aula de velocidade terminal, isso? Isso. Então, deixa eu. É só aquela questão de equacionamento mesmo, para saber até onde eu posso considerar pequena e aplicar naquelas equações. Deixa eu ver uma coisa. Na verdade, acho que eu confundia. Pô, era a solução um pouco concentrada, algo assim. Enfim, eu tinha anotado aqui, mas eu acabei fazendo algumas coisas de Tá, copa energética, deixa. misturou tudo. É o. Na concentração da partícula, né? Isso, Influência da concentração, né? isso. Mas daí tem uma parte que fala que é pouco concentrada, algo nesse sentido. Era só essa informação que eu queria saber. Tipo, Eu queria só ver onde que eu escrevi isso para eu saber o que, que eu queria dizer com aquilo. Eu não, deixa ah, eu ver, tá. fronteira rígida não é essa, né? Não. Não, quer dizer, do diâmetro da tubulação. Tá, seria aqui, né? Que eu coloquei influenciado pela presença de outras partículas, um aumento na concentração da suspensão acarreta uma redução nessa velocidade, fato importante no estudo de separação sólido-fluido. Você viu se eu escrevi alguma coisa assim? Velocidade Deixa eu abrir aqui, professor, eu vou terminal. procurar aqui. Tá, Ver se eu abre coloquei aí e isso vê antes, onde né? que eu escrevi, que eu quero ver o que que eu disse para eu lembrar o que que eu queria dizer com aquilo. E a segunda dúvida, vamos tirar que vai ser até mais fácil. Uhum, Na primeira lista, o último exercício, que é para achar a esfericidade do anel de Hashing, certo. você disse que a resposta é 0,58. Aham. Eu calculei que eu cheguei em 0,54. 0,54. Deixa eu abrir a minha resolução, porque eu tenho duas resoluções. Uma que eu fiz na mão e outra que eu fiz no Excel. O que, que Tá. acontece? As que faz na mão, às vezes eu vou arredondando mais, algum tipo de arredondamento dá uma resposta um pouco diferente. Não sei se você fez na mão ou no Excel. Eu fiz os dois, mas da mão deu até mais fora. No Excel, acho que ficou mais Mais próximo. fora. Porque daí eu arredondei também, fui truncando antes. Uhum. Então, deixa eu ver aqui qual que foi a minha resposta no Excel. Desse exercício. O último exercício? É o último, é o 4. Deu 0,58 aqui. O seu deu 0,54? Deu 0,54. A gente pode ver se a Quer sua que eu forma. compartilhe minha tela para a gente dar uma olhada? Vamos, compartilha, deixa eu ver. Deixa eu parar a minha. Ah, Às vezes, tem que ver se você está no raciocínio certo. Se você tiver, não sei se pode ser alguma casa decimal, alguma coisa assim. Vou pegar minha resolução da mão também, para eu comparar. tá, eu vou apresentar aqui, tá? Pode apresentar. Deixa eu ver. A minha resolução da mão também deu o mesmo valor. Apareceu? Pareceu. Dá um zoom aí para mim, por favor. Tá bom? Tá bom. Uhum. Ó, eu tô fazendo assim também, tá, professor? Eu tô copiando os enunciados dos exercícios, tá? Não sei se Tá. atrapalha você. Não, não, pode deixar, tá tranquilo. Daí eu copiei aqui na aba do Excel, os Uhum. parâmetros, né? O Isso. diâmetro externo, que é o diâmetro que é dado, que é meio. A espessura, Uhum. que é 1/8, e a altura, que é meio também. Daí eu calculei esse diâmetro interno, Uhum. porque eu fiz aí o total, que é meio menos 2 vezes 1/8, que Isso. dá 1/4, se eu não me engano. Uhum. Tá, daí o que, que eu fiz? Primeiro eu calculei o cilindro como se ele fosse um sólido maciço, a área dele deu isso. Uhum. A área do cilindro, deixa eu ver, só você calculou essa área é a lateral, né? Isso. É a área total, na verdade, como se fosse um cilindro sólido primeiro eu fiz. Tá, então Área, você usou a altura. Clica aí, ali para eu ver como que você fez essa equação. Clica no resultado. Ah, tá. E daí você já fez tudo, a tampa de cima, a tampa de baixo, tudo, né? Tá, sim, beleza. sim. Daí eu Uhum. considerei a princípio como se ele fosse um sólido maciço. Tá. Uhum. Depois eu calculei essa área que teria o cilindro interno, mas aí só a área lateral nesse caso. Eu já tinha passado. Certo, porque daí o cilindro interno não tem a parte de cima, né? Isso. Foi isso que eu fiz mesmo. Deixa eu só ver aqui, que eu tenho dúvida agora. Mas você somou, né, alguma coisa ali. Talvez tenha sido aqui que tenha dado erro. Uhum.
Ah, não, não. Eu calculei ele primeiro inteiro. Foi isso que eu fiz mesmo. Ah, que daí Os você vai dois cilindros. descontar um do outro. Depois eu vou descontar as tampas aqui. A tampa daquela parte vazada. Tá. Daí eu calculei as duas tampas. E no Uhum. final eu fiz o total, né? Que é como se fosse maciço, mais aquela área interna, menos a Uhum. tampa da parte interna, daquele vazado. Tá, então deixa eu ver. Deixa eu ir por partes. Você pegou o total, certo? Total de fora, isso. Isso. Dei mais o Mais total de aquele dentro, cilindro que tem no meio, né? Aquele vazado que tem no meio. A parte de dentro. A certo? lateral eu considerei. E aí eu subtraí as duas tampinhas, essa daqui. Ó. Eu subtraí essa Sim, tampinha aqui e a tampinha que vai ter embaixo, né? certo. E aí, no meu cálculo aqui, deu isso aqui, a área dessa figura. Uhum. Deixa eu ver que eu acho que eu calculei por. Ah, tá, não, não. Eu calculei uma área total também. Deixa eu ver. Deu isso também, professor? Nossa, mas minha área total. Nossa, isso já seria sua área superficial, né? Total. Isso. Tá em Deu 20. polegadas, tá? Ah, não, não. Então tá bom. Obrigada por você me avisar que tem polegada. Deixa eu converter, porque eu não sei que de acho que eu. Ah, não, tem a área total dele em polegadas também. Tá aqui. Quantos que deu o seu? Deu 1,57 Ah, aqui que o nosso polegadas deu ao um quadrado. pouco diferente. O meu deu 1,47. Ah, será que eu errei aqui já? 1,47. Mas deixa eu tentar pensar o que você fez aí. Você pegou todo o seu cilindro de fora, certo? Isso. Mais a tampa inteira. Mas pensando pelo que você fez, eu não vejo nenhum erro. Daí você pegou mais a parte interna, certo? Isso. A lateral interna. Mas deixa eu pensar uma coisa. Na parte interna você não fez a tampa, né? Eu fiz. Tá Então, aqui, ó. mas talvez aí que esteja o erro, porque daí você soma duas vezes a tampa e só diminui ela uma vez. Ah, é verdade. Porque aqui eu tô somando ela, aqui eu tô somando ela também. Eu teria que fazer isso aqui Tira vezes ela 2. de um só. Tira ela de uma das coisas Deixa só. eu fazer assim, depois eu ajusto as equações aí. Eu vou somar. Isso. Aí abateu agora. Deu, 1,47. E a aham, resposta isso dá mesmo. 0,58. Ótimo, perfeito. Ah, Só legal, era isso. isso mesmo, professor. Eu quebrei a Tá. cabeça. Falei, onde será que eu errei? Porque daí agora você foi por um caminho um pouquinho diferente do meu, mas que não tem problema. É isso aí o raciocínio. Daí eu fiquei Tá. tentando pensar o que você pudesse ter errado. Você sumou duas vezes aquela área ali. Ainda bem que nós conversamos, que eu achei que ia quebrar a cabeça. Eu vou deixar amarelo assim, depois eu ajusto a equação antes de finalizar. Tá. Dessa lista era isso que eu tinha dúvida. Vou parar aqui, Uhum. tá, professora? Tá, pode Eu parar. tenho, na verdade, eu tenho uma outra dúvida, mas daí seria, acho que a sensibilidade do meu Excel, como ele está configurado. Uhum. Aquele exercício da penúltima lista, se eu não me engano, que você usa a, a derivada numérica pelo método de Simpson terço. O meu Certo. valor deu um pouquinho diferente do seu. Quer que eu Pouquinho, compartilhe aqui também? você fez todos os passos normais. Quanto que Sim, foi o pouquinho? foi tipo lá na terceira casa decimal, mas aí no final essa diferença dá uma coisinha significativa. Ah, da A significativa resposta no final foi a final? mesma, mas no meio do caminho deu uma diferença. Eu vou Ah, compartilhar aqui para você não, ver. se Vai ser mais... você fez, pode compartilhar, mas se você fez todo o processo certinho, né? Se for por alguma diferencinha de casa decimal, não tem problema nenhum, não. Deixa eu ver se era essa mesmo. É o 1, não é? Um foi o que você fez, não foi? Ah, é esse mesmo que deu Mas não é o diferença. que eu fiz que deu. É esse mesmo. O nosso deu uma diferença aqui, ó, na hora de calcular o f de x, mas deu uma diferença tipo na terceira, quarta casa decimal. Então daí aqui foi dando diferença. Aham. Tanto é que Não, no eu meu acho que. resultado, se eu fosse pegar mesmo, ficaria Aham. entre esses dois aqui, ó. Fica entre esses dois aqui. Aham. Mas Então ele seria, o valor em si tá batendo. O comprimento. sim. Na Ah, verdade, o meu seria até mais, o melhor seria esse aqui, ó, com n igual a 20, que daria aham. um erro menor. Eu calculei o erro também. Tá. Não, não tem problema, não. Se você fez todos os passos certinho, eu não sei, talvez alguma. Ah, também eu acho que eu arredondei a velocidade terminal, se eu não me engano. Eu não puxei a célula. Pode ser a sensibilidade no Excel. Eu lembro que quando eu fiz a disciplina de cálculo numérico, eu acabei mexendo nessa questão da sensibilidade e depois eu nunca mais voltei. Então, Tá. talvez seja isso. Não, mas não tem problema, não. Se foi só essa parte de casas decimais aí, tá tranquilo.
Tá Tá. bom? Das listas, para mim, seria isso mesmo, que eu fiquei com essa maior desconfiança. Vou parar aqui, tá, professor? Daí, da concentração lá que você me falou, eu não sei onde que eu falei essa parte de concentração baixa. Bom, mas enfim, a concentração ela vai influenciar na velocidade da partícula, a gente consegue observar isso mais experimentalmente, né? Quando a gente, por exemplo, coloca uma suspensão para sedimentar, a gente consegue observar essa influência da concentração. A gente faz a mesma suspensão, por exemplo, com concentrações diferentes. A gente monitora essa velocidade de sedimentação das partículas. E nisso a gente consegue observar a influência da concentração. Então, seria mais experimentalmente mesmo para a gente visualizar esse efeito da concentração de partículas. E não tem um valor numérico, assim, vamos dizer, que eu possa falar, a partir dessa concentração influencia ou não influencia. Teria que ver mais experimentalmente mesmo. Ah, entendi. Seria dar bem dizer, seria um dado empírico, né? Essa questão. Isso, mais dados empíricos. Depois dele parte para o dimensionamento, né? Isso, se você já deve ter percebido que essa nossa disciplina ela é baseada muito em dados empíricos, né? Muito em correlações empíricas, então depende muito de faixas, dá para observar também que tem algumas faixas de aplicação, mais para frente isso vai ficar mais evidente. Pode usar tal equação para determinada faixa de porosidade, de esfericidade, de número de Reynolds. Então, a gente fica muito limitado a isso, né? As equações que foram feitas a partir de dados experimentais, então que a gente tem que usar elas nas restrições que elas nos impõem, né? Uhum. Não foi só nessa disciplina que eu percebi isso, não. Nas outras também tenho percebido. Nas mais específicas mesmo da engenharia. Então, existem algumas coisas assim. Aí, tanto que a gente fica... Algumas equações a gente consegue fazer uma dedução e outras não, né? Porque equações empíricas, na verdade, elas são baseadas em estudos, então, que você tira dados experimentais e pelo número de dados experimentais, você observa que uma equação consegue representar aquilo ali, né? Então, não existe uma modelagem matemática, vamos dizer assim. A gente pode até partir, né? Por exemplo, da dinâmica da partícula, ou da dinâmica do fluido, mas chega em algum momento que a gente acaba usando algumas correlações empíricas. Entendi. Tá bom? Tá bom. Gabriel, você tem alguma dúvida em específico? Não tenho nenhuma dúvida não, professora. Não? Então, assim, se vocês quiserem que eu faça uma revisão, se vocês quiserem tirar mais tentar ver se vocês têm alguma dúvida, eu abri essa aula mais para eu ver se vocês têm alguma dúvida, se vocês conseguiram resolver as listas, alguma coisa pontual. Mas se vocês não tiverem, se vocês quiserem que eu faça alguma revisão, aí vocês vão me falando. Eu consegui resolver tudo as listas de boa, certinho. Tudo certo? Uhum. Não, então tá tranquilo. Se não ficou nenhuma dúvida em relação ao conteúdo, a parte teórica, de conceitos. Para mim tá bem tranquilo, sim, professora. Era só tranquilo? essas questões pontuais, mas já foram sanadas. Então tá certo. Então, na parte de elutriação, vocês entenderam tranquilo o que é o fenômeno, por que é usado? Entendi. Eu entendi. Entendeu? Então, por exemplo, assim, se eu quero separar partículas com densidades diferentes, né? Qual partícula vai ser separada no topo e qual partícula vai ser separada no fundo? No topo vai ser a menor densidade e no fundo a mais densa. Certo. E aí tem a influência da velocidade também do fluido, né? Depende da velocidade. Então, se eu quero separar partículas mais de densidades diferentes, né? Eu quero recuperar, por exemplo... É difícil a gente conseguir recuperar 100%, né? Mas vamos dizer, eu quero recuperar 100% da partícula mais pesada. Então, eu tenho que usar o quê? Uma velocidade do fluido que carregue todas as partículas de menor densidade para o topo, né? Isso não quer dizer que não vai levar as partículas menores, que tem densidade maior, para o topo também. Está querendo dizer que eu quero ter uma corrente que saia 100% só do mais pesado. Mas não que o 100% que entrou do mais pesado esteja, né, totalmente lá no fundo. Então, o que acontece? Eu vou ter uma corrente de recuperação onde eu vou ter só um tipo de produto.
Então, se for o mais denso, ele fica no fundo. Se for o mais leve, ele vai para o topo. E a gente tem que trabalhar, aí que a gente tem que pensar, tem que tentar raciocinar. Porque assim, eu quero o mais pesado. Mas se eu quero mais pesado, na verdade, eu vou usar as condições para calcular do mais leve, né? Por exemplo, eu vou ter que usar a densidade do menor material com a velocidade que seja suficiente para arrastar até as maiores partículas desse material menos denso para cima, né? Então, isso que confunde muito a cabeça das pessoas. Quando a gente está determinando o material que a gente quer separar, só que, na verdade, a gente usa as propriedades do outro material para fazer essa separação. Então, na hora de pensar no exercício, tem que levar isso em consideração, né? Que mesmo focando na separação de um material, a gente tem que pensar também no outro material que está junto. E também a gente pode ter, por exemplo, um só material lá, só que com diferentes granulometrias, né? Então, a gente pode também fazer essa separação granulométrica. O elutriador pode servir como se fosse uma peneira também. Aí, no elutriador, se ele for uma peneira, onde ficam os finos, né? Se a gente comparar que o elutriador faz o processo de peneiramento, onde seria retirado os finos na elutriação? No topo? No topo. Então, se a gente estiver comparando um elutriador com uma peneira, quando a gente fala em finos, né? Os finos na peneira é a fração do que passou ou é a fração do que ficou retido? Que passou, né? Do que passou. Então, se a gente for comparar elutriação com peneiramento, a gente vai comparar a fração do que passou, né? O que é a fração do que passou lá no peneiramento? Qual que é a representação dela? É o xzinho ou o xão? Eu não lembro, professor, Também não. o símbolo, mas se eu não estou enganado, é o xão. Isso. Agora com a simbologia. Isso. Então, é o xão. Lembra lá que a gente fazia a soma do que ficou retido, né? Que era o xzinho, e fazia 1 menos aquilo, que é o que passou, né? Para fazer o xão. Então, o xão, se a gente for pensar em comparação, o xão na elutriação é o que vai para o topo, né? Certo? Isso, certo? Porque é o que passou. É o inverso, né? Isso, é o inverso. É como se fosse uma peneira ao contrário. Como se fosse uma peneira ao contrário, isso mesmo. A peneira vai para baixo, a elutriação vai para cima. Tá certo? E dos modelos de distribuição granulométrica, que vocês me falam? Qual a importância? Para que serve? É importante para fazer um ajuste e, a partir desse ajuste, conseguir determinar qual desses ajustes as suas partículas vão se encaixar melhor, e aí você poder seguir com o seu dimensionamento. Qual que vai explicar melhor o comportamento das suas partículas. Isso. Então, assim, né? Quando a gente vai dimensionar um equipamento, a gente tem que saber qual o diâmetro médio de partículas que vai estar naquele equipamento, né? O diâmetro médio experimental seria aquele diâmetro de Salter que a gente calcula, que seria 1 sobre a soma do xzinho, né? Uhum. Esse seria o diâmetro experimental. Só que os modelos de distribuição granulométrica, eles representam melhor toda a distribuição que a gente tem das partículas. Então, por isso que a gente busca um modelo que represente. Os mais utilizados são aqueles que eu passei para vocês, mas existem distribuições granulométricas que não se encaixam em nenhum daqueles, então pode recorrer a outros modelos existentes ou fazer uma distribuição apropriada dos seus dados, né? Uma equação que se encaixe nos seus dados. A partir do modelo de distribuição granulométrica, cada modelo tem como calcular o seu próprio diâmetro médio de Salter, certo? E tem uma equação característica. Essa equação, diga. Espera só um pouquinho, Nego. Essa equação característica, ela vai relacionar o quê? Vai relacionar a fração de que passou, ou seja, o xão, com o diâmetro, né? Então, a gente consegue fazer uma relação. E nessa equação, a gente pode fazer o quê? Depois que a gente tem determinado essa equação, que a gente vai determinar
cada modelo de distribuição granulométrica tem um parâmetro para se determinar, tem o K, tem o N, tem o D', dependendo do modelo de distribuição granulométrica. Então, a gente tendo a equação característica determinada, o que a gente faz? A gente consegue entrar tanto com um modelo e descobrir uma fração, como entrar com uma fração e descobrir um diâmetro, né? A gente pode entrar com um diâmetro, descobrir fração, ou entrar com fração, descobrir diâmetro. Então, por isso que também é importante a gente saber a equação que representa a distribuição granulométrica do nosso sistema, né? Então, por exemplo, assim, eu tenho um diâmetro, né? E eu quero saber qual a fração que eu tenho desse diâmetro naquele processo. Se eu já tenho a equação característica, eu entro com esse valor de diâmetro e descubro a fração. Então, isso que é importante também. E a partir do diâmetro médio, a gente também consegue dimensionar os equipamentos, né? Certo? Certo. Então tá, meninos, eu não sei se eu tentei pensar alguns pontos mais importantes, assim, né, porque queira ou não, a parte de caracterização de partícula, ela acaba ficando um pouco resumida ali quando a gente faz a distribuição granulométrica, e daí fica um pouco evidente essa importância, né, quando a gente começa a dimensionar alguns equipamentos, como, por exemplo, os elutriadores, a gente começa a ver ali a distribuição, né, dos diâmetros para o topo, para o fundo, e, queira ou não, no processo de elutriação, a gente usa as equações de dinâmica da partícula, né, então acaba ficando tudo meio que resumido nesses dois princípios, né, tudo que a gente viu. Tá aprendendo engenharia já, professora? Oi? Ele já tá aprendendo engenharia? Aqui ele já faz algumas coisas. Pior não é vi ele isso. fazendo experimento com bicarbonato e com ácido acético, com vinagre. Você viu? Balão. Você viu ele fazendo? Onde que você viu? Eu vi no YouTube. Você viu no YouTube? Eu assisti a aula, tá em modo não listado, daí ele indicou o vídeo dele fazendo o experimento. É? Para mim também. Sério? Ai, que legal. Então, na verdade, assim, eu coloquei aquele experimento no meu canal lá, né? Mas eu fiz um canal para ele, só que tem um primeiro vídeo que a gente vai lançar, assim, que é um vídeo mais legal. Aí, então, o canal dele não tem nenhum inscrito ainda, né? Porque eu fiz e ainda não lancei nenhum vídeo. Mas depois eu vou colocar esse vídeo lá no canal dele também. Já tem bastante videozinho. Na verdade, ele apronta bastante. E eu achei legal, né? O ano passado, o semestre passado também estava ensinando essa parte de velocidade terminal e tal, e ele acaba escutando as coisas e aprendendo algumas coisinhas. Aí o semestre passado, eu perguntei assim para ele, Davi, se a mamãe jogar o Papai Pig e a Peppa Pig da mesma altura, quem que vai chegar primeiro no chão? Aí ele já respondeu, Papai Pig. Aí eu, por quê? Porque ele é mais gordo. Então ele já tá tendo algumas noçõezinhas, assim, né? Já vai criando conhecimento científico, já é muito bom. Aí algumas coisas ele fala, assim, umas coisas que eu nunca imagino que ele tá prestando atenção. Aí ele fala, vou cair no chão, essa gravidade fica me puxando. Umas coisas que eu falo, né? Tipo, será que toda criança de 5 anos fica falando isso? Não fica não, professor. Acho que eu tô influenciando esse menino. Às vezes ele já tem vocação, né? Às vezes o próximo já vai trazer para ele essa paixão pela ciência, por engenharia e vai aflorar cedo, né? É verdade, ele tem mesmo, ele fica fazendo umas misturebas aqui em casa, querendo fazer experiência, faz umas bagunças loucas aqui, que às vezes eu fico até brava. Mas então tá, meninos, se caso vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, vocês quiserem ir fazendo as coisas que vocês têm para fazer, eu vou ficar aqui durante todo o tempo da aula,